Fala aí, rapaziada, beleza? O Corinthians está apalavrado com Márcio Zanardi para substituir Mano Menezes, que foi demitido nesta segunda-feira. Bora para mais um conteúdo que eu vou te explicar tudo sobre o possível novo técnico do Coringão. Mas antes, queria pedir a sua ajuda a esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Sem mais delongas, roda a vinheta, bora pro conteúdo. O Zanardi está com 45 anos e passou o seu início de carreira nas categorias de base. Ficou entre 2004 até 2020. Passou por N equipes, pelo Audax, pelo Santos, Guarani, Portuguesa de Desportos e também no Corinthians, tá? Ele ficou entre 2012 e 2016 no Timão. Passou do Sub-13, 15 e também Sub-17. Foi multicampeão nas categorias de base. Só que a única equipe que ele treinou como de fato um técnico profissional foi o São Bernardo. Na equipe no Bernô, né, ele chegou para treinar o Sub-20, mas logo foi efetivado como treinador da equipe principal após a demissão de Ricardo Catalá. E ele está no São Bernardo desde 2021 e permanece no cargo, inclusive disputando o Paulistão desse ano. Foi campeão da Copa Paulista em 2021, conseguiu o acesso da Série D para a Série C em 2022 e no ano passado, por pouco, não conseguiu o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Paulista, ele também acumula boas passagens pela equipe do Bernô. Vou colocar a tela só para você dar uma olhadinha. Saca só aí as campanhas do Zanardi pelo São Bernardo nos últimos anos. Em 2022, caiu nas quartas de final para o São Paulo. No ano passado, também caiu nas quartas de final. Só que para o vencedor da competição, para o Palmeiras, né? Inclusive, o São Bernardo, esse ano, ficou em segundo. Teve a segunda melhor campanha da fase de grupos, atrás apenas do Palmeiras. E foi campeão da Taça Independência, que é o antigo troféu do interior, ganhando os pênaltis do Mirassol. Mirassol, a equipe do Ricardo Catalá, que saiu quando depois o Zanardi assumiu a equipe do São Bernardo. E na atual temporada, em 2024, está em terceiro no grupo do São Paulo, né? O São Paulo tem 10 pontos, Novo Horizontino 9, o São Bernardo 8 e o Botafogo também 8, né? O melhor grupo aí desse Paulistão, inclusive venceu o Corinthians por 1-0, quando o São Bernardo, inclusive, estava com um jogador a menos. Essa partida aconteceu recentemente. O Zanardi, inclusive, nos últimos anos, deu uma entrevista bem legal à revista Placar, que disse que ele almeja treinar algum clube que dispute a Liga dos Campeões da Europa. Ele disse que é um desejo dele, ele almeja trabalhar na Champions League. E aproveitando esse gancho da entrevista, nós aqui do canal 4 Linhas, no ano passado, no início de 2023, né, no início do Paulistão, a gente entrevistou o Zanardi para entender as ideias dele, para entender o que ele esperava do São Bernardo no Paulistão, e ele explicou para a gente um pouquinho das suas ideias, do seu modelo de jogo, do seu estilo de jogo. Saca só o que ele falou para a gente. Cara, eu tenho o meu modelo de jogo, a minha forma de pensar, mas junto com a minha comissão técnica, quando a gente vai pegar algum adversário, o próximo jogo, a gente analisa todo o adversário para criar uma estratégia importante, mas eu não mudo a forma de pensar o jogo. Eu gosto de não ser surpreendido, né? Mas tem coisas que nós não temos controle, né? O futebol é uma situação que nós não temos controle, né? São muitas variáveis, mas comportamentos, né? Eu gosto do time agressivo, gosto do time que marca com bola e sem bola, independente de você esperar, se você for reativo, se você marcar pressão alta, tudo depende da forma. Eu acho que eu trabalho os dois momentos, então, mas com certeza eu gosto de analisar o adversário, ver a melhor forma como vai jogar. Às vezes a gente tem algumas características de jogadores que se encaixa melhor dentro da próxima equipe que a gente vai jogar. Então, mas eu gosto de ter bola, eu acho que time bom precisa ter a bola o tempo todo, não gosto de ficar dando a bola para o adversário. Então, essa é a minha ideia de jogo. Eu gosto de ficar com a bola, ser agressivo e ser eficiente, né? Bom, rapaziada, analisando exclusivamente o trabalho do Zanardi, principalmente no Paulistão do ano passado e no início desse ano,
A gente pode perceber que ele utiliza bastante o sistema com 3 zagueiros, tá? E aí com e sem bola. Os sistemas que ele mais gosta de utilizar é esse 3-4-3, mas também utiliza o 4-2-3-1 ou 4-3-3 com tripé de meio campo. Mas vamos tomar base aí das ideias dele com base no sistema com 3 zagueiros, que é o que ele mais utilizou. E a equipe do Zanário de São Bernardo, no Paulista do ano passado e nesse ano, tem uma relação muito grande entre amplitude e profundidade. Vini, o que é isso? Então, geralmente, os caras que pisam na linha lateral pisam realmente, né? Ficam bem abertos. E o zagueiro da sua equipe, o goleiro da sua equipe e o centroavante usam bastante esse campo para alargar, para abrir esse espaço, né? É o que a gente costuma chamar de ter essa relação muito boa entre amplitude e profundidade. A equipe do Zanardi gosta de uma saída um pouco mais sustentada, né, com esses 3 zagueiros, com os alas um pouco mais avançados, com os 2 volantes participando. E aí no ano passado, por exemplo, ele tinha o Rodrigo Souza, que é um volante, o capitão da equipe, que também está na equipe desse ano, que é mais, no bom sentido, né, pesadão, mais fixo, que é mais um camisa 5. No ano passado ele tinha o Vitinho, que era um 10 de origem, um meia, um articulador, que foi recuado para ser esse segundo volante, né? Então o Rodrigo Souza ficava um pouquinho mais e o Vitinho saía, auxiliava mais os pontas e mais o centroavante. Nesse ano, o Rodrigo Souza permanece, mas o Vitinho não está atuando nesse início de Paulistão. Mas assim, a base é a mesma, com 2 alas de muita força física, de muita chegada na linha de fundo, né? Então, quando estava no campo de ataque do adversário, os 3 zagueiros permaneciam, os 2 volantes também, e aí havia uma linha de 5 lá na frente, né? Com os 2 alas, os 2 pontas fechando um pouquinho por dentro e mais o centroavante. E a equipe do Bernot se caracteriza bastante por cruzamentos, né? Então, quando o ala pela esquerda realizava o cruzamento, e aí seja da linha de fundo, ou seja do 3/4 que a gente costuma chamar, né? Ali do bico da área, o outro ala entrava na área para pisar, para dar esse peso. E aí entrava o ala do lado oposto, os 2 pontas, mais o centroavante, para ter esse peso dentro da área. Quando era do outro lado, quando era o ala direito cruzando, do outro lado acontecia, né? O ala pela esquerda pisava na área para dar esse peso, mais os 2 pontas e mais o centroavante. É uma equipe que gosta de sair curto, gosta de sair trocando passes curtos, mas também pode fazer a bola longa. E aí a bola longa pode ser para o centroavante, né? Que a equipe do São Bernardo desse ano e do ano passado era o João Carlos, né? Um centroavante mais fixo, de muita força física, muito forte fisicamente. Então poderia haver essa bola longa para ele, seja para fazer casquinha para os pontas, ou para ele escorar, para segurar a bola para os meio-campistas, para a equipe sair de trás. O Márcio vai adaptando aí esse início de saída. Agora, um ponto bem característico da equipe do Zanardi, do ano passado, por exemplo, ele tinha o Barleta, que logo depois do Paulistão se transferiu para o Corinthians, hoje está no Ceará, né? Tem emprestada para o Ceará. E também tinha o Léo Jabá, que inclusive trabalhou com o Zanardi nas categorias de base do Corinthians. Então a equipe condicionava bastante para a velocidade, para a explosão desses caras. Então, em muitos momentos havia casquinha do João Carlos para esses 2 pontas atacarem a profundidade, né? Jogada de 1 contra 1, jogada de mano a mano. Na atual temporada, ele tem o Silvinho e tem o Matheus Regis. O Matheus Regis era reserva na temporada passada, hoje é titular, e o Silvinho também, que inclusive fez o gol da vitória contra o Timão. Inclusive saiu num cruzamento, né? Então a equipe dos Zanardi se caracterizou bastante por isso. Tem uma transição, né? Uns contra-ataque muito veloz, majoritariamente com passes para frente, com passes verticais, para encontrar esses caras, para encontrar os pontas em profundidade, tá? Não sei como é que ele vai adaptar o que ele pensa sobre futebol dentro do elenco do Corinthians, né? Não há tantos jogadores, tantos pontos, tantos extremas com tanta velocidade assim, né? O Romero vem atuando. Enfim, aí entra o Wesley, e aí o Mano, por exemplo, utilizava um meia um pouco mais aberto pelo lado direito. Enfim, não sei como é que o Zanardi vai adaptar isso. Ele falou que vai adaptando, né, o seu modelo de jogo, algumas coisas com base no que o elenco pode entregar para ele. E defensivamente sempre foi uma equipe que muito sólida, tá? Então o São Bernardo em muitos momentos marcava bloco médio, né? Ali um pouco mais no seu campo, né? Nem muito bloco muito alto, né? Nem pressionando lá na frente, mas também nem bloco muito baixo. A bloco médio, esperando para ver o que o adversário vai tomar de decisão, para aí o São Bernardo tentar roubar. Mas havia algo bem característico da equipe do Bernot, que era quando a bola entrava nos corredores laterais, né? Seja pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, havia encaixes individuais, né?
Então, não era uma marcação exclusivamente por zona, mas era uma marcação individual no setor. Vini, o que é marcação individual no setor? Então vamos imaginar uma situação, tá? A bola entra no lateral direito do adversário. O ponta, a responsabilidade em marcar aquele jogador é exclusivamente do ponta esquerda, tá? Naquele setor. Então, o ponta consegue carregar um pouquinho, ou dar passes para frente, ou dar passes para trás. A responsabilidade é daquele ponta. Do outro lado, a mesma coisa. Então, não era uma marcação exclusivamente por zona, né? Marcando com espaços, com várias referências, mas com referência na bola, também um pouco no seu companheiro, mas também no adversário, tá? Então havia algumas perseguições, em alguns momentos bem pouquíssimos havia essa mudança, né? Perseguição um pouco fora do setor, mas majoritariamente era uma marcação individual dentro do setor, aí onde a bola estava, tá? Com muita pressão, mordendo muito, com encaixe, tentando a todo momento roubar essa bola, e aí logo na sequência para explorar o contra-ataque com transição, com bastante velocidade. Uma equipe que, quando tem a posse, tem paciência, mas se enxerga o espaço, vai tentar atacar, vai tentar agredir o adversário de qualquer maneira, tá? Então é bom o treinador o Zanardi. Eu gosto muito, eu acompanho o trabalho do Zanardi desde do fim de 2022, e a gente acompanhou em 2023 por conta do Paulista, e a gente vem acompanhando também no início desse ano. Só que assim, eu espero que o Corinthians tenha convicção do que é o professor Zanardi, né? Do que ele pensa sobre futebol, do que é o seu modelo de jogo, do que ele tem de ideia. O meu único receio é a diretoria do Corinthians ver o sucesso que o Carpini está tendo no rival, né? Pelo menos nesse primeiro momento. Não vou nem dizer no rival, né? O sucesso que o Carpini está tendo e teve no título da Supercopa do Brasil diante do Palmeiras aí recentemente. E tomar essa decisão de contratar o Zanardi só porque ele tem um perfil parecido com o Carpini, de ser um atleta, um treinador jovem, brasileiro, muito promissor e que vem de bons trabalhos. Eu espero que o Corinthians não tenha contratado exclusivamente por isso, apesar disso ser algo certo. Ele vem de bons trabalhos, ele é novo, ele é promissor e bom treinador, tá? Eu espero que o Corinthians tenha, se fechar, né? Ainda não tá fechado, tá palavado. Caso traga de fato o Zanardi, tenha convicção do que ele é e do que é o risco de trazer um treinador, não vou dizer inexperiente, mas que ainda está começando a sua carreira, apesar de ter um trabalho muito bom, de apresentar um trabalho muito bom no São Bernardo. Naturalmente ainda vai ter erros, o que é normal por ser um treinador jovem, né? Ele vai errar, ele pode tomar alguma decisão ruim ou não saber como lidar com tal situação, mas é um treinador muito bom e muito promissor. Acho que tem tudo caso o Corinthians feche com ele. Espero que dê muito certo de verdade mesmo. Obviamente ele chega para um momento complicado do Corinthians, não sei se dá para dizer crise, né? Mas que tá com uma pressão muito grande, né? Então eu não sei como é que o Zanardi vai lidar com essa pressão, apesar de já ter trabalhado dentro do clube nas categorias de base quando foi multicampeão. E aí, concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.